Para analisar os impactos desses ataques na economia brasileira, a gente conversa agora com a Adriana Risse, fundadora e gestora da SHS Investimentos. Adriana, boa tarde. Obrigado pela sua participação aqui com a gente. Adriana, acho que a perspectiva mais óbvia de impacto econômico do conflito diz respeito ao petróleo, né? Considerando que o petróleo vinha com pressões para baixo, quais são as perspectivas de alta? A gente está vendo ele subir, né? E claro que é muito difícil fazer uma avaliação nesse momento em que a gente não sabe exatamente se essa guerra vai escalar ou se ela vai arrefecer e vai haver uma negociação. Mas até que ponto existe espaço para o petróleo subir, considerando também as pressões que já existiam, que eram para baixo? Olá, boa tarde, Turci. Prazer estar aqui falar com vocês. Bom, quando a gente fala da questão do petróleo, é algo que impacta fortemente nessa questão da guerra, né? Na situação da guerra. Por quê? Porque a gente está falando de um país, né, o Irã, que é a quarta maior produtora aí do mundo. Então, isso já é um impacto isso já causa um impacto global inevitável. E aí a gente acompanha nesses poucos dias de guerra, um petróleo saindo lá da casa dos $70, batendo 78 agora, voltando ali para os 75. Então, obviamente que o petróleo é o maior coração aí desse conflito e, consequentemente, o que pode ter o maior prejuízo para a economia global nesse sentido, né? Quando a gente tem um ataque a da quarta maior produtora do mundo, é inevitável que a gente veja os impactos do petróleo. Só que, como você bem disse, né, é um problema ainda embrionário. A gente pode considerar que é um problema ainda embrionário porque estamos ainda no início de um conflito. E, de verdade, quando a gente olha assim, até os professores estudiosos de Oriente Médio, essa guerra não é vantajosa para ninguém, né? É um conflito que não é vantajoso para ninguém, nem para o Irã e nem mesmo para Israel, porque também depende dessa parte exportadora do petróleo. Então, o que a gente vê no mercado é, de verdade, um potencial, né? Um potencial de petróleo, né, de ajuste no petróleo muito forte e que com certeza vai ter impacto para todo mundo. Quanto tempo de petróleo mais alto no mercado internacional traria uma internalização do valor aqui? Vamos dizer, em quanto tempo de petróleo batendo lá em cima obrigaria a Petrobras a ter que aumentar os preços aqui? Puxa, aí, Turci, é uma pergunta que a gente não consegue ter uma resposta exata, porque vai depender muito do quão vai ser esse aumento, né? E em que velocidade isso vai acontecer. Porque, como eu disse, no início da guerra, no início do conflito, a gente teve uma disparada muito forte, e aí, em todos esses momentos, em todos esses cenários, vêm os pessimistas mais de mercado e falam que agora o petróleo, nossa, quando ele passou lá dos 78, quando ele bateu os 78, agora ele está a um passo de bater 80 e ele já deu uma arrefecida. Então, é muito difícil da gente conseguir pontuar assim, o quanto desse aumento acaba influenciando diretamente na questão do Brasil. O que a gente pode ver é que existe um impacto forte até na questão de tráfego, de transporte, né? Hoje a gente vê, inclusive, já uma preocupação do agro também, que afeta a parte de fertilizantes. O Irã, é bom a gente destacar que o Irã hoje, foi no último relatório, foi o maior consumidor do milho do Brasil, por exemplo. Então, quando a gente vê que um país está em guerra, né, um país entrando num conflito desse nível, e que foi também, no último relatório, o maior comprador do milho do Brasil, a gente começa a perceber que o impacto não é só no petróleo, mas também já está começando no agronegócio, nos fertilizantes, no milho especificamente. Então, é uma cadeia de impactos que, obviamente, é muito desencadeada no petróleo, mas que impacta toda essa parte de energia, de transporte, de tráfego, e que chega em outros níveis, como, por exemplo, no agronegócio.
E quando a gente fala de agro, né, Adriana, há uma questão importante aí, porque estamos convivendo há um bom tempo com uma inflação de alimentos bastante elevada, né, que vem puxando o índice geral para cima, que penaliza, sobretudo, as pessoas mais pobres, com mais dificuldade de se defender e para quem a alimentação tem um peso relativo no orçamento muito maior, e aí a gente começa a olhar para um risco de fertilizante ficar mais caro e, portanto, eventualmente encarecer produtos agrícolas em geral, né? Qual seria, eu vou te fazer uma outra pergunta parecida com a que eu fiz anteriormente, que é de timing, de tempo, então eu não sei se vai ser possível responder, mas assim, quanto tempo de conflito e quanto tempo de comprometimento no fornecimento de fertilizantes poderia provocar um repasse para o consumidor final na hora de comprar um produto do agro aqui no Brasil? Eu vou dizer para você que, assim, dependendo do produto, a gente já consegue notar isso agora, como, por exemplo, quando a gente recebe um relatório do milho. Já é algo que projeta o bolso do brasileiro, né, o bolso do consumidor final, já para os próximos 15 dias, porque é algo que é altamente impactado. Então, como está sendo olhado muito forte essa questão do Irã ser o maior produtor, não só de ser o maior produtor de petróleo, mas também ter ali um poder na questão do canal, né, no estreito que passa toda a parte de tráfego de mercadoria e de tudo mais ali do petróleo, isso acaba influenciando no consumidor final de forma muito rápida. Só que a gente não consegue precisar, Turci, quais os produtos isso afeta de forma mais rápida. O que eu consigo ver hoje já em números é que o milho já é algo altamente prejudicial, porque obviamente se a gente tem um país em conflito que foi o maior comprador do nosso milho, isso vai chegar no consumidor de forma muito rápida. Então essa é uma preocupação que hoje a gente tem no Brasil, de não olhar apenas a parte que é o coração do conflito, eu ressalto isso, é o coração do conflito, que é a parte do petróleo, mas olhar também que o que desencadeia um prejuízo no petróleo. E hoje o que a gente consegue ver é isso, é também o agronegócio, é também o fertilizante, é também um milho, ou seja, produtos que que são consumidos pela população em geral e, obviamente, elas são prejudicadas imediatamente. Você passou por um outro tema aí na sua resposta que eu queria abordar agora, que diz respeito a rotas comerciais, né? Há uma preocupação muito grande nesse conflito com o Estreito de Hormuz, que é a principal rota petrolífera do mundo, que fica ali do lado do Irã, por onde é escoado petróleo não só do Irã, mas também da Arábia Saudita, do Iraque, do Kuwait, dos Emirados Árabes Unidos. Agora, que também é rota para outros produtos daquela região que saem dali e vão abastecer outros lugares do mundo. E há uma preocupação com o risco de o conflito, de alguma forma, comprometer a passagem de navios por aquele estreito. E existe uma outra rota também que está no Mar Vermelho, do ladinho do Iêmen, e no Iêmen fica um grupo terrorista chamado Houthis, que é uma filial do regime iraniano, né? Um grupo terrorista aliado ao regime iraniano e que já atacou recentemente embarcações transitando pelo Mar Vermelho. A gente está falando de duas rotas comerciais que, eventualmente, de novo, é um conflito que está começando, não sabemos as proporções que pode tomar, mas são duas rotas que eventualmente poderiam ser comprometidas. Isso, de alguma forma, poderia se espalhar pelas rotas, pela precificação do comércio internacional de forma geral? O frete poderia ficar mais caro, independentemente, inclusive, da rota? Sem dúvida, porque ali é importante isso que você destacou. Esse canal, por exemplo, é um canal que a gente vê que tem hoje 20% da passagem de petróleo global do mundo. Então, 20% passa por esse canal. E aí, Turci, é exatamente isso que você disse na questão do transporte, né? Então, por isso que a gente tem que olhar essa guerra e esse conflito, apesar de, no início, apesar de embrionário, está vindo de uma forma muito intensa e por isso causa tanta preocupação, a gente tem que olhar ela de uma maneira global e ver que se eu tenho um problema mais grave no petróleo, obviamente eu vou ter um problema no aumento de combustível, eu vou ter um problema no tráfego, eu vou ter um problema para que tudo que passa, que tenha a ver que precise do petróleo, que precise da energia, que precise de combustível, ele vai ser afetado. Então, a gente tem que considerar que, com certeza,
com certeza, se a gente tiver um agravamento nessa situação, inclusive o Irã já falou de fechar esse canal, né? Uma das ameaças foi que então fecharia esse canal. A gente começa a perceber o quanto isso pode ser prejudicial, sim, para o mercado global, porque afeta não apenas uma única commodity, que é o petróleo, mas afeta o geral, né? Afeta, inclusive, o tráfego para que tudo chegue para que saia do produtor e chegue ao consumidor final. Então, por isso que é um conflito muito preocupante quando a gente olha para a economia, e não só para a economia doméstica, para a economia Brasil, mas para a economia mundial, que os impactos são mais graves. Quando a gente tem um problema no petróleo, um problema mais grave no petróleo, isso impacta muitos outros ramos, né, e muitos outros setores econômicos, e muitas vezes impacta o consumidor final ali e a população até mais pobre, né? Adriana Risse, fundadora e gestora da SHS Investimentos. Muito obrigado, Adriana, pela sua participação aqui com a gente. Bom feriado. Eu que agradeço, Turci, para vocês também.